Camille Flammarion. Isso mesmo, né? Então, você fala assim, não é possível, né? Aí a gente vai ler o Camille Flammarion. E a assinatura de tudo que está aqui é Galileu. Então, a gente estava estudando para preparar a síntese e falou, não, eu não estou entendendo o que ele quis dizer. Vamos mudar assim, não, mas foi Galileu que disse, não é a gente que está dizendo. Então, tem uma abrangência muito maior. Então, semana que vem, quero a ajuda de todo mundo que foi bom em física, em química, tá? Podem estudar para me ajudar. Vou precisar... Maria, estou super igual humanas. Parece que eu estou fora, hein? Física e não, química. Bem, a Áurea foi bem? Não, mas então eu também não. Ige, não, mas nós juntas nós vamos renovar nosso conhecimento, entendeu? E entender o que nos for possível dentro da nossa limitação para checar o que isso traz de impacto para nós. Mas podemos, então, começar? Podemos. O capítulo 5º, que tem como tema Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. E a primeira coisa que a gente observa, né, nos 3 primeiros itens do Evangelho, da Gênese, é que naquela época primitiva, né, os homens efetivamente não tinham o conhecimento absolutamente nenhum das ciências, né? Eles não tinham o conhecimento das leis da natureza. Então, a maneira deles analisarem, a maneira deles conceberem o universo partia da observação que eles faziam, pura e unicamente. Então, eu vou pegar, eu estou com um lápis aqui, é o que eu tenho aqui. Puxa, esse lápis é verde, ele tem mais ou menos 20 centímetros de distância, tem grafite aqui dentro. É o que eu percebo, é o que eu observo disso aqui. Mas não existia nenhuma noção de lei da gravidade, nenhuma noção de espaço. Então, assim, só para a gente ter um entendimento, como era a primeira ideia de ver o mundo, né? Era como se fosse uma laranja. Vamos imaginar uma laranja cortada ao meio, ok? E nós vamos pôr a base maior da laranja para baixo. Então, a laranja está para baixo. A parte alta da laranja está aqui. Isso era a Terra. Isso era o universo. E a limitação vinha de uma borda a outra, da altura da laranja. O que existia embaixo não importasse, porque a outra parte necessariamente estaria aqui. Mas não, era a laranja com a abóboda, que eles chamam, né? Aqui. E aí aqui vinha um limite, aqui vinha outro limite. Pronto. A Terra estava assim. Então, não tem nem como falar, nossa, mas é assim que eles viam? Sim, e nós, se vivêssemos lá naquela época, também veríamos mais ou menos dessa forma, né? Mas então, hoje nós estamos voltando a isso, né? Hoje nós estamos voltando o movimento dos terraplanistas, né? Voltando exatamente a esse ponto. Esse ponto, porque tudo está em transformação, né? Então, a visão deles era limitada, não que a nossa não o seja, a nossa também é, né? Então, a primeira ideia era assim, o Sol nascia e se colocava no ponto oposto no fim do dia. Ele nascia, vamos pôr aqui, e vinha para cá. Então, era como se o Sol se movimentasse em volta da Terra. A Terra não se mexia, porque ninguém via o movimento da Terra, eles não notavam que a Terra pudesse se mover. Então, o que ficava? A Terra não se movimentava, a Terra era o centro do universo. Vocês imaginem o planeta pequenininho que nós somos, que é nada, se a gente pegar esse vídeo que a Sandra mandou agora,
é nada do nada, né? E a gente, naquela época, julgava que a Terra era o centro do universo. Então, o Sol girava em torno dela, né? E tinha o limite, daqui para cá, daqui para cá. E aí não importava o que tivesse envolvendo as coisas, né? Eles não tinham ideia, ideia de que a Terra pudesse ser plana. Isso não era uma coisa que entrasse na cabeça deles, né? Como que a Terra, então, podia ser uma bola? Como que viveriam as pessoas se a Terra fosse uma bola? Então, tá. E quem habitasse aqui ia ficar de cabeça para baixo? Então, eles começavam a criar as hipóteses, né? De como conceber as coisas. Então, vamos juntar um pouquinho alguns capítulos e vamos ver como é que eles viam, né? Isso aqui foi só, essa representação artística e teatral, foi só assim, para a gente desbloquear nossa mente, né? E imaginar que a Terra era isso, e que a gente pudesse ser o centro do universo. Então, de novo reforçando, a ideia que se tinha vinha única e exclusivamente da observação, né? Mas como eles viajavam pouco, a extensão da viagem daquela época era pequena, às vezes eles não sabiam sequer o tamanho de um vale, o tamanho de uma tribo, porque eles se mobilizavam muito pouco naquela época. O que acontece? A visão continuava limitada. Porque se eu vou criar, eu vou imaginar algo, vou supor algo a partir da minha observação, quanto mais eu observo, mais minha imaginação cria e mais eu vou colocando hipóteses, né? Mas isso comprometia, né? Eles não conheciam lei de gravitação, e diz que até hoje ainda tem gente que é estudada, que tem cultura e que não acredita nesses fenômenos, né, da ciência. Então, a Terra, para esses povos primitivos, é uma superfície plana estendendo-se a perder de vista. Essa já era a terceira hipótese. A Terra se perdia de vista no horizonte, e aí a expressão "eu vou até o fim do mundo por você, meu amor", por exemplo, vem disso, porque ela era uma superfície plana e perdia de vista. Então, é lá no fim do mundo, não se sabia onde era, né? Então, a expressão "ir ao fim do mundo" veio dessa época. Os limites e a espessura também ninguém tinha ideia de quanto tinha de extensão e a camada da crosta terrestre. Tudo era desconhecido deles, né? O que tinha por baixo, então, não importava. E o céu, para eles, continuava tendo aquele formato côncavo, né? Era uma crença deles, tanto que eles entendiam que as bordas inferiores dessa coisa côncava era onde acabava o limite, né? E aí isso demarcava o limite. Então, uma redoma era como assim algo que enchia e o que tivesse vida estava aqui dentro. Só que eles não tinham noção de espaço, eles não tinham noção de infinito, e é isso que nós vamos ver a semana que vem: espaço, tempo, matéria. E eles não tinham essa noção, nós também não. Incapazes até de concebê-lo, os homens supunham que essa abóbora formada de uma matéria sólida, então eles imaginavam que o que revestia esta abóbora, vejam uma abóbora, né? Vejam, façam força para imaginar, era uma coisa sólida, firme. E daí veio o nome firmamento. Então, quando a gente olhava para o céu, você olhava para o firmamento, porque era algo firme, né? E aí, nos itens 4, 5, 6 e 7, eles mostram
que dos fenômenos desconhecidos, muitos deles tinham a ver com as leis do universo. Então, vamos supor, as estrelas, que eram de natureza desconhecida, e nesse vídeo que a Sandra mandou, a gente consegue agora entender a grandeza das estrelas, né? Elas eram simplesmente pontos luminosos. Então, a estrela era considerada um ponto luminoso, maior ou menor, dependendo do quanto ela estava lá naquela abóbada. É como se elas estivessem grudadinhas aqui nesse meu céu, né? Que limitava. Então, eu via maior ou menor, dependendo de como eu olhava, de como ela estava incrustada. E que pareciam lâmpadas suspensas sobre uma superfície. Então, todas elas eram como se estivessem à mesma distância da Terra. E a gente já sabe que não é assim, né? Eles também desconheciam a formação das nuvens, né? Eles não entendiam da evaporação das águas da Terra. Então, muitos pensavam, gente, que existia a água lá em cima. E quando a água passava por um furinho pequeno, pela abóbada, a gente tinha uma chuva leve, mas quando os buracos eram maiores, as chuvas eram torrenciais. Quer dizer, então aqui nós estamos no meio, tinha água aqui, tinha água embaixo também, porque ainda não se tinha o estudo e não se entendia como se evaporava a água, né? Então, vamos lá. Ninguém podia conceber a ideia de que a chuva caía do céu. A chuva que caía, ninguém podia conceber a ideia de que a chuva que caía do céu tivesse origem na Terra. Como? Se a água está aqui, como que ela vai cair de lá de cima? Então, tem água lá em cima também. Estou vendo aqui 3 minutos, é isso, Sandra? Você me avisou que só temos 3 minutos? Que bom. Então, vamos lá. Quando cair, gente, a Sandra manda novo aviso e nós entramos. E aí, a crença que existiam, então, as águas superiores e também na região inferior. Então, a gente tinha fontes celestes embaixo e acima do que era esse grande universo. Eles dizem... aqui está dizendo, a ignorância no sentido da falta do conhecimento. Não vamos levar a palavra ignorância no lado pejorativo, você é ignorante. Não, ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer as coisas. Então, a ignorância completa do conjunto do universo, das leis que o regem, da sua natureza, da sua constituição e da movimentação dos astros, que pareciam tão pequenos comparados à Terra, os fazia supor que a própria Terra fosse considerada como a coisa principal. Ou seja, o único fim da criação é a Terra. Os astros, o resto, tudo acessório. Então, o que valia era a criação da Terra. O resto era menor e era considerado um acessório, quando hoje a gente sabe que é muito ao contrário. Estou vendo que falta 1 minuto, vamos nos concentrar para abrir o próximo link que chegar e já nos encontramos. Senão, corta no meio do caminho.